Olá, o meu grupo é formado por Ana Beatriz Cazé, Ana Beatriz Anjos, Carita, Hércules, Jussara e por mim, Isabela. E nós vamos falar sobre vulnerabilidade e direitos humanos na atenção à saúde de pessoas com deficiência. Antes de tudo, é importante conceituar quem são os sujeitos da nossa apresentação. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interações com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. É fundamental enfatizar que as pessoas com deficiência compõem quase 25% da população brasileira. Então, a gente tende a necessidade de não apenas falar, mas de fato, garantir os direitos de uma parcela tão significativa da população. Outra coisa que é importante dizer é por que não utilizamos o termo portadores de deficiência. O termo portador dá uma ideia de algo que é temporário, sendo que a maioria das deficiências são permanentes. Além disso, é um termo que estigmatiza, porque faz com que a deficiência seja uma característica principal de uma pessoa em detrimento da sua condição humana. Por fim, é importante entender a vulnerabilidade vivenciada pelas pessoas com deficiência no âmbito da saúde. O termo vulnerabilidade engloba os múltiplos fatores que fragilizam os sujeitos no exercício de sua cidadania, fazendo com que eles sejam mais expostos a potenciais danos em razão de uma fragilidade. Dessa forma, se tratando de saúde, as pessoas com deficiência enfrentam uma desigualdade de acesso e de distribuição de poder. Assim, cabe ao poder público implantar ações que minimizem essas vulnerabilidades, executando, de fato, os princípios do SUS de equidade e de universalidade. Em relação à Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, ela traz diretrizes norteadoras. A primeira é a promoção da qualidade de vida no sentido de uma responsabilidade social compartilhada. Para que a pessoa com deficiência ela tenha igualdade de oportunidades, também haja a construção de ambientes acessíveis e a ampla inclusão sociocultural desse indivíduo. No sentido do serviço de saúde, por exemplo, é fundamental que eles respeitem a normatização arquitetônica para que abarque justamente a pessoa com deficiência. A prevenção de deficiências também é essencial, justamente porque 70% das deficiências elas podem ser prevenidas com devido acompanhamento do profissional da saúde. Então é importante que a gestante ela faça o pré-natal de forma adequada, que tenha imunização também. E além da questão do serviço de saúde, a própria questão do trânsito, da assistência social e as diferentes esferas que abarcam a vida dessa pessoa. A atenção integral à saúde, no sentido desde a atenção primária até altos níveis de complexidade, e também a própria questão da reabilitação é fundamental em uma equipe multidisciplinar, então médicos, odontólogos e enfermeiros, trabalhando justamente para abarcar esse indivíduo como um todo. A melhoria dos mecanismos de formação, por exemplo, cartilhas em libras, em brailles, e também a notificação, quando na marcação mesmo da pessoa com deficiência, que seja feita essa devida notificação justamente para que haja uma melhora na questão dos serviços em si, a organização e funcionamento de uma rede de cuidados bem articulada, que a gente vai falar mais para frente, e a capacitação constante dos recursos humanos para que os profissionais estejam constantemente atualizados. É fundamental que, concomitante a todo esse processo, haja mudanças sociais significativas para que a sociedade seja mais inclusiva e abarque esse indivíduo de forma adequada. Então, quanto aos direitos sexuais e reprodutivos, nós sabemos que muitas vezes a pessoa com deficiência é impedida de explorar sua sexualidade, então ela acaba passando por diversas experiências de desaprovação, frustração e dor, tanto corporal quanto psicológica. Isso vai de encontro à Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes e das pessoas deficientes, qualquer que seja a origem da sua deficiência, e os mesmos direitos fundamentais que uma outra pessoa de sua idade. Isso inclui, claro, os direitos sexuais e reprodutivos. Então, o objetivo vai ser promover uma vida sexual segura e satisfatória para essas pessoas e sempre incluir as possibilidades de escolha acerca da reprodução. Eu pontuei aqui algumas ocasiões, eventos e documentos bastante importantes em relação a essa discussão, que foram a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Carta de Direitos Sexuais e Reprodutivos. E essas discussões culminaram em direitos muito importantes na vida das pessoas com deficiência, que são a informação e a educação sexual e reprodutiva, a escolha sobre ter ou não relações sexuais, sobre ter ou não filhos, quantos filhos tem, em que momento tê-los, o direito de expressão livre de sexualidade sem violência, discriminação, imposição e respeito pleno a parceiro ou parceira, e também direito a serviços de saúde que garantam privacidade, sigilo e atendimento de qualidade sem qualquer tipo de discriminação. A saúde reprodutiva é definida pela OMS como estado de completo bem-estar físico, mental e social em todas as matérias concernentes ao sistema reprodutivo, suas funções e processos. Então, a assistência à saúde reprodutiva dessas pessoas vai ser um conjunto de métodos e serviços que contribuam para esse completo bem-estar. E o objetivo dessa assistência vai ser a melhoria da qualidade de vida das relações interpessoais dessas pessoas.
As doenças genéticas são resultado de alterações cromossômicas ou gênicas que modificam a produção, a estrutura e a função de proteínas, culminando em disfunções metabólicas, anormalidades morfológicas e ou funcionais. São responsáveis por cerca de 6 a 8 mil das doenças raras, sendo uma prevalência de 1,3 para cada 2.000 pessoas no Brasil. Bom, mas quais seriam elas? A gente pode exemplificá-las com a distrofia muscular de Duchenne, a fibrose cística, a doença falciforme e a epidermiólise bulhosa. Como que se deu a evolução na política brasileira? Começou com uma série de políticas desde 2001, mas a gente vai destacar em 2014, que a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, ela foi importante por estabelecer 3 grupos de doenças genéticas, entre elas as anomalias congênitas ou manifestações de origem genética, a deficiência intelectual e os erros inatos do metabolismo, e também estabeleceu atribuições para a atenção primária à saúde, dando-se destaque para o diagnóstico precoce, o segmento clínico e aconselhamento genético, a educação em saúde, a longitudinalidade e a atenção domiciliar em casos específicos, sendo importante por ser o primeiro contato do indivíduo com o SUS. Entre os desafios, a gente tem a competência médica genética, que é definida pela Sociedade Brasileira de Genética Médica, como a atenção dada para a educação continuada, a identificação de indivíduos que apresentam ou possam desenvolver a doença, o manejo e as práticas clínicas de educação em saúde. Por outro lado, nós temos também a própria estigmatização, que é fornecida pela sociedade. Então, como que a sociedade enxerga isso? A diferenciação do normal e do comum. E, portanto, essas doenças tornam-se um sofrimento de longa duração, o que não deveria ocorrer. Uma boa tarde a todos. Eu vim falar aqui sobre as dificuldades enfrentadas pelas pessoas por deficiência. Essas dificuldades se manifestam na forma de entraves e vulnerabilidades. E na contramão disso está o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que diz que elas têm direito à igualdade de oportunidades como as demais pessoas e não devem sofrer qualquer espécie de discriminação. Infelizmente, de norte a sul do país, a gente vê que isso não é respeitado. Situações simples, corriqueiras para nós, elas enfrentam quase sempre como grandes obstáculos. Os entraves e vulnerabilidades, as vulnerabilidades de respeito àquilo que a pessoa é, aquilo que tem sobre si, aquilo que ela traz em si mesma, certo? A sua limitação. Já os entraves são os fatores externos, as dificuldades que são impostas a elas, e ambas demandam de nós um trabalho, um esforço na forma de trazer a inclusão para as pessoas portadoras de deficiência. E trazem a elas a falta de acessibilidade aos serviços públicos, aos órgãos públicos, ao serviço de saúde, acessibilidade ao trânsito normal nas cidades, pela falta de oportunidade, aqui a gente fala de ascensão profissional, ascensão intelectual, ascensão social, pela invisibilidade, que a respeito de comporem mais de 23% da população brasileira, elas não representam de fato aquilo que representam em número, pelo preconceito que há séculos elas carregam sobre si, que só vai ser combatido com a formação das gerações atuais e das novas gerações que estão por vir. E fato disso a gente viu muito na Covid, na pandemia, em que muitos deles foram cometidos, mas sequer foram quantificados. Não há uma estatística que possa dizer a percentagem, o percentual de pessoas com deficiência acometidas pela Covid-19. E nisso a gente fecha aqui dizendo que o sonho da igualdade só cresce no terreno do respeito pelas diferenças. Frase de Augusto Cury. As pessoas com deficiências, elas são aquelas que têm um impedimento a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e essa interação com essas diversas barreiras vai obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, com igualdade às condições com as demais pessoas. Então, o Ministério da Saúde, ele vai lançar uma portaria, né, que adota o modelo de rede de atenção à saúde para integrar e articular o sistema de saúde brasileiro com todos os estados, municípios e o Distrito Federal. E, nesse sentido, né, qual é o objetivo dessa rede? Então, essa rede tem o objetivo de facilitar o acesso ao sistema, promover o cuidado da saúde, prevenção e identificação precoce de diferenças das deficiências na fase da vida, desenvolvimento também de ações intersetoriais de promoção e prevenção à saúde. Então, vai lançar aí da UBS, que é a porta de entrada, a ordenadora das redes, coordena o cuidado para a saúde, da UPA, que com o Centro de Atendimento da Saúde de Complexidade Intermediária, do hospital que recebe o encaminhamento da UPA e destina esse atendimento a alta complexidade, como as cirurgias, também o Centro de Especializado em Reabilitação, que oferece os cuidados de reabilitação multiprofissional, também a ortopedia, né, e confecciona os meios de auxiliar a locomoção desses indivíduos, como próteses, órteses e também as bolsas coletoras. E também, né, por último, o Serviço Único de Assistência Social, que pode ser o CRAS, que inclui o cadastro e o DIA, que ajuda também os familiares a entender essas particularidades desses indivíduos. Aqui é a nossa referência. Obrigada.